Na aula de português de hoje, nós iremos fazer a atividade desse caderno de atividades que eu enviei para vocês no dia 23 de setembro. É sobre o texto Xixi na Calça, que está na página 23, e tem a atividade na página 24, na página 25 e na página 26. Foi enviado há uma semana atrás, no dia 23, e quando eu preparei esse vídeo explicando como vocês deveriam fazer, no final dele eu disse que no dia de hoje, dia 30 de setembro, nós iríamos corrigir essas atividades aqui, ó. E é isso que nós vamos fazer agora. É importante que todas as vezes que eu propor uma atividade do caderno de atividades, seja de português ou de matemática, que vocês tentem fazer, sigam as orientações e tentem fazer sozinho. Não esperem apenas esse momento para apenas copiar as respostas. Dessa forma vocês não vão conseguir aprender. Tá? Então eu imagino que vocês já tenham feito, e o objetivo da aula de hoje é vocês conferirem para ver se acertaram as respostas ou não. Tá? É essa que é o objetivo da aula de hoje. Então vamos lá. O texto Xixi na Calça, eu não vou ler novamente. Eu imagino que vocês já tenham lido. É um texto em forma de uma crônica. Aqui, ó. Inclusive a questão, é a pergunta da questão número 1. Aqui. O texto Xixi na Calça é uma crônica. Ele está afirmando que é uma crônica. Agora, que tipo de crônica é ela? Quanto ao tipo, ela pode ser classificada como: o texto Xixi na Calça é uma crônica poética, ela é um poema, é uma crônica narrativa, é um texto que narra algo, alguma coisa, é um texto descritivo, ele está descrevendo algo, ou argumentativo, está argumentando, perguntando alguma coisa. Bem, já está até marcado aqui a resposta. A alternativa correta da questão 1 é que o texto Xixi na Calça é uma crônica narrativa. Acertaram? Marcaram lá? Então vamos para a questão 2 aqui. A intenção do narrador ao contar essa história foi... Qual foi a intenção do narrador? Nós vemos aqui que o narrador... Qual é a intenção que ele teve quando ele contou essa história? Alternativa A, revelar seu constrangimento por ter feito xixi na calça. Contando essa história, ele quis revelar para a gente que ele se sentiu acanhado, constrangido de ter feito xixi na calça. Ou a intenção dele foi relatar os fatos que aconteceu no tempo que ele estudava. Ou a intenção era falar do amor incondicional da sua mãe. Ou contar como seus colegas da escola eram cruéis. Qual foi a resposta que vocês marcaram? Quem marcou a alternativa C, acertou. A intenção dele era falar do amor incondicional da mãe. Vocês devem lembrar na história que quando ele contou para a mãe que havia feito xixi na calça, ele achava que ela ia ficar brava com ele, que ia fazer reclamações, mas não, ela simplesmente o apoiou, porque ela o ama incondicionalmente. E ele até hoje, mesmo adulto, sente saudade de contar as coisas para a mãe. Está tudo lá no texto. Sim, a próxima aqui é a terceira. As crônicas, em geral, são textos organizados em torno de um problema, mas, ao final, revelam uma reflexão, geralmente emocionante. Pergunta aqui, ó. Qual situação problemática é apresentada nesse texto? E então, qual é o problema que o narrador, o autor do texto, apresenta? Vamos lá.
é o fato de o menino ter feito xixi na roupa quando estava na escola. Esse é o fato apresentado. Deixa eu colocar aqui. Qual situação problemática é apresentada nesse texto? O fato de o menino ter feito xixi na roupa quando estava na escola. Esse é o fato apresentado. E a outra pergunta, qual a reflexão feita pelo narrador? O que foi que vocês responderam? Olha lá. Os filhos podem contar com o amor de suas mães em qualquer situação. Essa é a reflexão que ele quis deixar no final da história, que os filhos podem contar com o amor de suas mães em qualquer situação. Quarta questão. Na frase, agora, depois de tanto tempo, lembro das vezes que desabafava com ela. A questão quer saber, a palavra destacada, a palavra ela, pode ser substituída por ela na frase é a aula, é a turma da escola, é minha mãe ou é a professora? Qual foi a resposta de vocês? Deixa eu pegar o xizinho aqui novamente. Alguém respondeu alternativa C, minha mãe? Se respondeu, acertou. Porque ela, quando ele diz agora, depois de tanto tempo, lembro das vezes que desabafava com ela, ou seja, com a mãe dele. Aí temos um quadro aqui que explica o uso do travessão e dos dois pontos. Ó, nós usamos tradução antes da fala de alguém e para separar a fala do personagem da fala do narrador. E os dois pontos usamos para indicar que alguém vai falar, para indicar uma enumeração e para dar uma explicação. Então, baseado nesse texto que fala sobre o uso do travessão dos dois pontos, olha o travessão aqui, olha os dois pontos aqui, você iria analisar a tirinha e esse mesmo texto da conversa do menino maluquinho com a professora dele, ele está bem aqui, ó. Só que ele está dessa forma aqui porque ele não tem alguns elementos que são importantíssimos quando escrevemos um texto, que é o que está perguntando aqui, ó. É a pergunta, o que está faltando nesse texto? O que foi que vocês responderam? O que está faltando nesse texto aqui, ó? O menino maluquinho chegou à escola e disse, a mamãe mandou eu parar de comer porcarias e passar a comer só frutas no lanche. A professora então pergunta ao menino maluquinho,
E por isso o senhor não trouxe nem caderno nem livro na mochila. O menino maluquinho respondeu: hoje é dia de melancia. O que está faltando nesse texto? Sinais de pontuação. Esses sinais de pontuação, eles são importantíssimos para o texto. Sem ele, essa pergunta aqui, ó, olha o sinal de pontuação bem aqui no final, que é o ponto de interrogação. Sem ele, isso aqui não iria ser uma pergunta. Eles são importantes, assim como os sinais de acentuação também são. O que está pedindo aqui na sexta questão? Copie o texto da questão anterior. Qual é a questão anterior? Essa daqui. Empregando a pontuação necessária. E tem a dica aqui em cima dizendo o seguinte, ó, que o texto, depois de concluído, ele deve ter 6 parágrafos, 3 travessões, 3 dois pontos, 1 ponto de exclamação, 1 ponto de interrogação e uma reticência. Então tem 6 parágrafos. Eu já comecei o texto aqui, já escrevi 2. Olha aqui. O menino maluquinho chegou à escola e disse: 2 pontos. Deixa eu ir marcando aqui para vocês. Não vou fazer isso. 2 pontos. Ó, tem 3 dois pontos, eu já usei 1. Tem 3 travessões, eu já usei 1 aqui. Ó. A mamãe mandou eu parar de comer porcarias e passar a comer só frutas no lanche. Ponto de exclamação, que é o único ponto de exclamação que tem no texto. Só tem um ponto de exclamação. Então vejam que eu parei aqui. Comer só frutas no lanche. Agora eu vou continuar aqui. A professora então pergunta ao menino maluquinho. Vejam que eu vou parar bem aqui, porque vejam que continuo com letra maiúscula. Então deve ter algum ponto aqui. Eu vou escrever essa parte, que é o terceiro parágrafo. A professora sempre começa com letra maiúscula. Então, pergunta ao menino maluquinho. Se ela vai perguntar, 2 pontos. Se ela vai falar, travessão. E, por isso, o senhor não trouxe nem caderno, nem livro na mochila. Já perguntou, então, ponto de interrogação. Na outra linha, o penúltimo parágrafo, o menino maluquinho responde. Dois pontos. Na outra linha, travessão. Hoje é dia de melancia. Aí, reticências. Então, assim ficou. 6 parágrafos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 3 travessões. 1, 2, 3. 3 dois pontos. 1, 2, 3. 1 ponto de exclamação. 1 ponto de interrogação. E uma reticência. Agora vamos passar lá para a página, para a próxima página, que é sobre o uso dos porquês. Eu coloquei até aqui para vocês como leitura obrigatória, porque hoje nós teremos uma atividade sobre o uso dos porquês.
Então, existe 4 tipos de porquês. É o porquê separado, o porquê junto, o porquê separado com acento circunflexo e o porquê junto com acento circunflexo. Então, quando é que nós usamos o porquê separado? No início ou no meio de frases interrogativas. E o que é uma frase interrogativa? É aquela frase que termina com um ponto de interrogação. Terminou com um ponto de interrogação, que é uma frase interrogativa, ela está fazendo uma pergunta, está interrogando. O porquê junto é quando nós queremos responder. Se nós estamos dando uma resposta, o porquê é junto. Aí tem um porquê separado com acento, é quando é uma frase interrogativa, em que o porquê está no final da frase. Como nesse exemplo aqui, ó. E ficaram preocupados por quê? Olha como o porquê está no final da frase e é uma pergunta. Então, o porquê tem que ser separado com acento. E o porquê junto com acento é quando ele vem como um substantivo. E geralmente ele é sempre acompanhado por um artigo. Ó, o porquê. E vamos ver o que vocês responderam aqui. Vou colocar essa caixa de texto aqui, ó. Ela não participou da comemoração. Veja lá, uma frase interrogativa. Qual foi o porquê que você escreveu? Porquê separado? Você escreveu o porquê separado, acertou. Lembrando que todas as vezes que formos escrever começo de frase se começa com letra maiúscula. Então, como esse porquê está no começo da frase aqui, ó, então tem que começar com letra maiúscula, não esqueça. É uma regra importantíssima da língua portuguesa. A próxima aqui, ó. Novamente no começo. Não estava se sentindo bem e foi embora mais cedo. Vocês responderam por que junto? Porque não estava se sentindo bem e foi embora mais cedo. Acertaram então. É como se estivesse respondendo alguma pergunta. Você está com um ar preocupado. Por quê? Olha lá. Está precisando de um porquê aqui no final da frase interrogativa. Então, tem que ser um porquê separado com acento. Nesse caso, agora o porquê já não é com letra maiúscula, porque não está no começo da frase. Olha lá, o porquê separado com acento. Não sei bem o porquê da minha preocupação. Vejam lá, ó, o porquê. Deixa eu tirar essa letra maiúscula. Ele é um porquê, veja lá, acompanhado do artigo o. Olha aqui, não sei bem o porquê, então nesse caso é o porquê junto com acento circunflexo, porque ele vem como substantivo. Nesse caso, geralmente vem com um artigo que pode ser empregado no plural. Pode ser o porquê ou os porquês. Olha lá como é o porquê junto com acento. A penúltima, veja novamente o ponto de interrogação aqui, ó, uma frase interrogativa. Está no final. Então, nesse caso, é um porquê separado com acento. E olha lá o artigo aqui.
Artigo o. Dancei a manhã inteira. É esse o porquê. Então, é o porquê junto com acento. E assim termina a nossa atividade. Eu espero que vocês tenham acertado.